Fazendo amigos para Deus, a alegria de participar da missão de Jesus Cristo. Esse foi o tema da temporada do programa Lições da Bíblia, que está encerrando esta semana. Lições fantásticas, aprendemos estudando a palavra do Senhor, aqui com os nossos convidados. Mas a lição deixa um apelo para que eu e você possamos dar um passo de fé em cumprir a missão que Jesus confiou para todos nós. Está no ar mais um programa Lições da Bíblia. Abra o seu coração. Deus tem uma mensagem muito especial para mim e para você. Um passo de fé. Este é o tema do Lições da Bíblia dessa semana, que fecha esse trimestre, esta temporada fantástica, quando nós estudamos o tema Fazendo Amigos para Deus. E se você quiser adquirir o guia do programa Lições da Bíblia, fica o convite para que você entre no site da Casa Publicadora Brasileira, que aparece aí na sua tela, e você pode então fazer o pedido do guia de estudos do programa Lições da Bíblia. E desta forma você vai poder acompanhar ainda mais de perto essas lições preciosas que Deus traz para mim e para você a cada semana. Sejam muito bem-vindos, Pastor Felipe, Pastor Natanael. Alegria ter vocês aqui mais uma vez. Temos a responsabilidade de fechar o estudo desta semana e também desta temporada. E queremos fazer isso, Pastor Felipe, buscando mais uma vez a presença do Espírito de Deus conosco. Se você puder, onde você estiver, se você puder, feche seus olhos, curve sua cabeça. O Pastor Felipe vai orar para nós agora. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Obrigado porque nós podemos ter acesso à Bíblia e através dela aprender muitas coisas e também compartilhar com as outras pessoas. Nos ajuda no estudo dessa semana para que possamos aprender aquilo que o Senhor quer que nós entendamos e possamos colocar em prática em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Pastor Felipe. Estamos aqui já com o nosso guia de estudos aberto para a última lição, o último aprendizado dessa temporada que foi realmente fantástica. Quantas coisas maravilhosas nós aprendemos. Nós temos em Jesus Cristo a salvação que Deus outorgou a mim e a você. Jesus Cristo veio a esta terra prioritariamente para concretizar o plano da salvação, o resgate de todos os pecadores, para viverem a vida que Deus desejava para os nossos primeiros pais e a vida que Deus deseja para mim e para você. E esta vida vai se concretizar muito, muito em breve, quando nós estivermos na eternidade. Mas Jesus não veio apenas para concretizar o plano da salvação. Jesus veio para dar um exemplo. E eu digo sempre, Pastor Felipe, Pastor Natanael, que em Cristo nós temos o nosso exemplo normativo. Sim. Ele deixa para nós um parâmetro de como nós devemos nos comportar aqui nesta terra, principalmente nas relações humanas. A gente fala muito sobre o sacrifício de Jesus na cruz, mas parece que Jesus, o sacrifício dele não foi apenas na cruz. Ele deixou muita coisa para trás para vir aqui dar a sua vida por nós, não é verdade? Olha, pastor, quando a gente começa a ampliar a nossa visão a respeito do que Jesus fez por nós, a gente inevitavelmente é impulsionado a amar esse Jesus, a amar esse Deus. Porque quando a gente restringe o que Jesus fez à cruz, nós estamos restringindo algo que foi muito mais magnífico do que o que a gente pode perceber. Jesus é Deus, 100% Deus, quando esteve aqui na terra, antes de vir à terra, e ele tinha o seu trono, tinha o seu trono no céu, antes de vir para cá, e quando ele decidiu se entregar pelo ser humano, ali, junto com o Pai e o Espírito Santo, quando eles decidiram entre si que Jesus viria, e ele veio voluntariamente, ele deixou simplesmente a glória do céu. Veja, quando a gente fala de glória do céu, a gente consegue pintar um quadro na nossa cabeça, que certamente está muito aquém do que realmente é o céu. As crianças gostam de pintar o céu lá, as nuvens, né, os anjinhos em cima das nuvens tocando sua harpa, a gente pinta um céu com ruas de ouro, mas nada do que a gente fala realmente se aproxima do que é o céu. Eu gosto daquele texto de Paulo, né? Paulo está citando o Antigo Testamento, quando ele diz que nem olho viu,
nem ouvido ouviu, nem subiu à mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Então, o que o amam. Então, o que Jesus deixou no céu é muito maior do que a gente pode pensar. E eu sempre gosto de falar que Jesus não pede que nós façamos nada que ele não tenha dado exemplo e tenha feito também. Então, todas as vezes que Jesus diz assim, abra mão em nome do reino de Deus, abra mão dos seus gostos em nome do reino de Deus, das suas vontades em nome do reino de Deus, é porque ele já fez isso, ele abriu mão da glória do céu em nome da implantação do reino de Deus aqui na terra. Ele fez tudo isso motivado pelo amor genuíno e verdadeiro que ele tem por nós, os filhos de Deus, por mim e por você, que ele veio aqui nesta terra. E, pastor Natanael, eu percebi que você quer mencionar alguma coisa aqui do que o pastor Felipe falou, desculpe, mas eu já também deixo contigo algo que eu acho importantíssimo, né? O nosso guia de estudos relembrou as palavras que o apóstolo Paulo descreve na carta aos Filipenses, que Jesus humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, assumindo a forma de homem. Vamos lembrar um pouco mais da importância dessa atitude de Cristo para a nossa salvação. Então, eu vou ler o versículo, alguns versículos, aí quem sabe eu comento e acabo entrando um pouquinho nos dois. Né? Eu vou ler Filipenses no capítulo 2, dos versículos 5 ao 8, para a gente não ser tão extenso e não demorar tanto na leitura. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E aí a gente segue os versículos, né, comentando um pouco sobre esse assunto, de Jesus ter se esvaziado, e ele fez isso, eu não sei se simplesmente, porque eu acho que o amor não é simples, mas por amor a nós, né, por amor a cada um de nós, a mim, a você que está assistindo. E é interessante, pegando um pouco o gancho do que comentava o pastor Felipe, Jesus deixou algo muito maior do que pode ser imaginado. E quando a gente fala do plano da salvação, a gente entende que, na verdade, ele não veio predestinado a que tudo desse certo. Sim. Existia uma possibilidade de... Porque uma coisa é eu ter algo bom e deixar momentaneamente... E depois, não, beleza, eu volto, está tudo resolvido. Na certeza de que eu vou voltar. Na certeza, existia uma possibilidade de que ele pudesse perder e não voltar àquilo. Então, ele abre mão, ele literalmente, não é que ele abriu mão momentaneamente, ele literalmente abre mão de tudo aquilo que foi descrito, nem tudo aquilo porque não dá para descrever tudo, né? Mas do que foi descrito, ele abre mão de tudo aquilo na possibilidade de não retornar. Por quê? Por um amor abnegado a mim e a todos nós. Muito obrigado, pastor Natanael, pastor Felipe. Eu não gostaria de me aprofundar muito nesse tema, porque o nosso tempo aqui é muito limitado. E existe algo mais importante ao fechar essa temporada que nós temos que destacar aqui, que é a questão de uma resposta àquilo tudo que nós aprendemos durante todas essas semanas. Apenas dizer o seguinte, essa introdução que é feita aqui e que nossos colegas agora apresentaram, é porque Jesus tinha que se fazer homem para que a morte dele fosse uma morte capaz de me resgatar e de te resgatar. A morte de Cristo é o salário do meu pecado e é o salário do seu pecado. Quando nós aceitamos a morte substitutiva em Jesus Cristo, nós somos perdoados e assim podemos receber a graça do Pai e sermos salvos. A palavra-chave aqui para mim é a questão do sacrifício. Sim. O sacrifício na cruz e o sacrifício que Jesus fez para vir aqui, para morrer no meu e no seu lugar. E aí eu faço aqui a conexão profunda e importantíssima com o chamado ao compromisso que nós temos que assumir perante Deus. Eu entro aqui agora na parte de segunda-feira, porque eu entendo que todos nós somos chamados. Eu quero perguntar, pastor Felipe, porque nós como pastores, em algum momento, a gente sentiu um chamado de Deus para ser um pastor. Mas a pergunta que eu faço é, será que chamado de Deus é só para pastor?
é só para quem vive do Evangelho, que recebe do santo e sagrado dízimo? Ou este compromisso, esse chamado que Deus faz, ele é para todas as pessoas também? É um chamado universal, né? Inclusive o apóstolo Paulo ele tem um termo que é o sacerdócio de todos os crentes, o sacerdócio universal. Todos nós, em certo sentido, somos sacerdotes de Jesus para pregar esse evangelho. Então, quando Jesus chama, ele chama alguns para se dedicarem de maneira integral, para viverem disso. Somos nós, pastores. A gente vive disso 24 horas. Mas o chamado, a pregação do evangelho é para todos os crentes, né? O ID, lá de Mateus capítulo 28, ele é para todos os crentes. E essa noção da introdução que nós tivemos, a noção de que Jesus abriu mão de tudo em nome da missão, é o grande exemplo que nós temos também para abrir mão do nosso conforto, da nossa zona de conforto, em nome da missão. Você está nos ouvindo aí, nos vendo, e pode ser que para cumprir a missão de Deus, para cumprir o evangelho, para cumprir esse chamado que Deus faz para você, você tem que sair da sua zona de conforto de algum jeito. Todas as vezes que você precisar fazer isso, lembre-se, a saída de zona de conforto de Jesus foi infinitamente maior do que a que a gente faz, né? Então, sim, o chamado é para todos, para mim, para vocês dois e para todos que estão nos assistindo aqui. Eu gosto de uma história que eu ouvia o meu pastor pregando, ele contou algumas vezes essa história. Ele fazia uma campanha evangelística em um determinado lugar e uma senhora chegou e disse: pastor, eu quero participar, eu não sei como, mas eu quero pregar, mas eu não sei qual é o meu chamado. E o pastor chega: tá, mas me diga o que você sabe fazer. Ai, pastor, não sei fazer nada. Algo você sabe fazer. Me diga o que você sabe fazer. Pastor, eu faço bolo como ninguém. Perfeito, esse é o seu ministério. Coloque uma placa na sua casa, ensine a fazer bolo, convide as pessoas. E lá, antes de começar a fazer o bolo, ore, convide para vir à noite e o resto pode deixar que as outras pessoas vão fazer o restante do processo. E isso ela fez. Colocou a placa, começou a ensinar, orava antes de começar, convidou as pessoas. Resultado disso, dessa evangelista, foi que no final, as pessoas que ela trouxe, se a gente vai falar de ela ter ganhado as almas, ela foi quem mais ganhou almas naquele evangelismo. Então a gente entende aí que o chamado é universal e que cada um aplica esse chamado da forma como eu posso. Deus espera que eu aplique da forma como eu posso. E em alguns casos ele pede que a gente dê um passo um pouco maior e em outros casos talvez não. Mas aí é uma decisão dele, não nossa. Agora, pastor Felipe, aproveitando o que o pastor Nathanael disse muito claramente aqui, né, que nós podemos exercer esse ministério, continuando a fazer o que nós fazemos, como é que a gente faz uma conexão, então, com a atitude dos discípulos que eram pescadores? Pedro, Tiago, João, André. A Bíblia diz aqui de que eles deixaram tudo, deixaram para trás os barcos, as redes, para seguir a Jesus. Como é que a gente entende, então, o chamado dos discípulos que abandonaram a profissão e a aplicação que o pastor Nathanael fez, que diz assim, não, continue com a sua profissão, mas seja um discípulo fazendo o que você faz. Como que a gente faz essa conexão? Na Bíblia, pastor, a gente encontra algumas pessoas que foram chamadas para um ministério integral e algumas outras pessoas que foram chamadas para ministérios parciais. No caso dos discípulos, aqui em Mateus capítulo 4, você vai ver que eles eram pescadores de homens e de peixes, e Jesus chama para ser pescadores de homens. Veja, os discípulos, no caso aqui Pedro, João, André, eles iriam formar o pilotão de frente da pregação do Evangelho. A gente não pode esquecer que aqui em Mateus capítulo 4, Jesus estava formando o seu grupo de discípulos, que iria começar a espalhar o Evangelho para todo mundo. Então ele precisava de exclusividade desses homens aqui. Mas, por outro lado, a gente tem vários exemplos na Bíblia de pessoas que continuaram com o seu trabalho, seu dia a dia corriqueiro e pregaram o Evangelho. Veja, a gente pode mencionar aqui as mulheres que acompanhavam Jesus. As mulheres, elas continuaram com seus afazeres diários, mas elas davam suporte a Jesus com alimentação, elas davam suporte a Jesus com outras coisas. Então, algumas pessoas podem e vão ser chamadas para o trabalho integral, mas outras continuarão fazendo o seu próprio trabalho. E tem um caso de Pedro, pastor, me permita falar, a lição não cita, mas eu acho que pode ilustrar isso que você está levantando aí. Tem um evento em que Jesus pede para pregar do barco de Pedro.
Foi antes dele ser chamado para ser um pescador de homem. Jesus entra no barco de Pedro e diz assim, afasta um pouquinho da praia. E aí Jesus faz o sermão a partir do barco de Pedro. E eu gosto dessa passagem, porque naquele momento o barquinho de Pedro se tornou o púlpito de Jesus. E às vezes o nosso barquinho de trabalho se torna o púlpito de Jesus. Por exemplo, você está aí me assistindo, você é um advogado. O seu escritório de advocacia é o seu barquinho. E ele pode virar o púlpito de Jesus para pregar o evangelho a partir do seu escritório de advocacia, da sua sala de aula, do seu comércio, enfim. Aquilo que você faz cotidianamente pode virar o barquinho onde Jesus pregará o evangelho. Então são esses dois aspectos. Alguns são chamados para o ministério integral e outros são chamados para que o seu trabalho vire um ministério integral. Quer dizer, pastor Natanael, que não importa onde a pessoa esteja, ela pode ser um discípulo de Jesus, testemunhando, usando a sua profissão, usando, eu diria que a sua esfera de atuação para testemunhar de Jesus e fazer da profissão um púlpito para levar Jesus a todas as pessoas, respondendo ao chamado de Cristo. Com toda certeza. E eu acho até que a gente pode, quem sabe, mudar a palavra pode para deve, porque nós temos esse dever. Sim. Nós fomos convidados, nós fomos chamados a pregar essa mensagem. E é interessante que existem esses dois grupos de pessoas, por quê? Porque, de repente, na sala de aula que está a professora ou o professor, dificilmente o pastor vai entrar lá. Aquele que se dedica de forma integral, ele não vai chegar a todas as salas de aula. Mas a Bíblia diz que o evangelho do reino vai ser pregado a todo mundo. Mas se os que vivem de forma integral não conseguem chegar a todo mundo, é necessário o apoio daqueles que não vivem de forma integral no sentido de sustento financeiro. Mas como cristãos, todos somos em tempo integral. Amém. E eu acho que esse tempo integral envolve que, seja eu sustentado por ele, pelo Evangelho, ou eu não seja sustentado pelo Evangelho, eu não posso esquecer que em tempo integral eu sou cristão. E como cristão, eu preciso dar o exemplo do que é ser um cristão, do que é viver como um cristão. E naturalmente, no meu exemplo, eu vou seguir esses passos de fé que foram deixados por Jesus e vou falar do amor dele. Obrigado, pastor Natanael. Obrigado, pastor Felipe. Jesus sacrificou o que ele tinha lá no céu, arriscando, como foi dito aqui, veio aqui nesta terra, viver como eu e como você, sofrer, ser tentado e morrer numa cruz. Um grande sacrifício. Sabe qual é o sacrifício que você precisa fazer? Sabe o que você precisa deixar para trás completamente para seguir a Jesus? É o seu eu. Não é a sua profissão, não é os seus barcos e redes. O que você precisa deixar é o seu eu. Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora é claro, se o seu eu estiver nas riquezas, se isso ocupar um Deus em sua vida, pode ser que você tenha que abrir mão daquilo que você tem para entregar a sua vida para Deus. O que você precisa deixar hoje para ser realmente um seguidor de Cristo? Acima de tudo, negue-se a si mesmo, entregue a sua vida a Jesus. Nós vamos continuar no próximo bloco, destacando a importância de recebermos esse chamado de Deus. E vamos estudar um pouquinho mais sobre a vida dos apóstolos. Fique com a gente, o nosso intervalo é bem rápido e voltamos já. A nossa palavra de agradecimento, porque você permaneceu com a gente aqui no programa Lições da Bíblia, onde nós estamos estudando sobre Jesus Cristo, sobre o chamado que ele fez para os apóstolos e o compromisso que também nós devemos assumir com Jesus Cristo, aceitá-lo como nosso Salvador pessoal e compartilhar da mensagem que transformou a nossa vida. Antes de continuarmos aqui o nosso estudo, o convite do coração, para que você acesse o site biblia.com.br e você vai encontrar ali o curso bíblico Descobertas Bíblicas, que vai ampliar o conhecimento que você adquire aqui a cada semana no programa Lições da Bíblia. E você pode também encontrar ali estudos bíblicos sobre profecias, sobre saúde, família, educação, sobre adoração e tantos outros estudos que estão disponíveis para você no site biblia.com.br. Você é convidado a acessar o conteúdo que foi preparado com muito carinho, especialmente para você. Tenho a alegria de continuar aqui o estudo com o pastor Felipe Amorim, que é orador do programa Fé para Hoje, e do pastor Natanael Castro, que lidera
a Escola Bíblica Digital, que tem a responsabilidade, a Escola Bíblica, de manter contato com os internautas, respondendo dúvidas bíblicas, enviando lições para que essa palavra do Senhor, esse evangelho maravilhoso, possa alcançar mais pessoas e, como nós sempre dizemos, né, colegas, transformar vidas para a eternidade. Amém. Que maravilha esse trabalho. Nós temos agora a oportunidade de recordar um pouquinho do chamado do apóstolo Paulo e falar um pouquinho sobre o chamado de Pedro. Pastor Felipe, você primeiro aqui, o que você destaca no chamado do apóstolo Paulo, que você aplicaria para a sua vida e para o seu ministério? Olha, toda vez que eu penso no chamado do apóstolo Paulo, me vem uma palavra na mente, e ela está aqui também no nosso guia, que é o chamado do improvável. Veja, Deus ele tem essa especialidade de chamar pessoas improváveis para ser seu discípulo. A gente podia fazer um panorama aqui de todos os discípulos de Jesus, todos eles, de certa forma, eram improváveis, né? Mas vamos focar em Paulo aqui. Quem era Paulo? Paulo era alguém que perseguia os cristãos. Paulo era alguém que levava esses cristãos à morte, se não negassem o nome de Jesus. Era alguém que queria destruir o reino de Deus. Se você olha para Paulo antes daquele episódio da estrada de Damasco, você diria assim, olha, qualquer pessoa se tornaria um missionário. Qualquer pessoa iria pregar o evangelho, menos esse jovem aí. Esse tal de Saulo, ele nunca se tornaria um pregador do evangelho. Aí você vê aquele episódio da estrada de Damasco, Jesus encontra com ele, conversa com ele, e Paulo se torna talvez o maior pregador da igreja cristã. Então, a primeira coisa que eu destaco de Paulo é essa, ele era um improvável. E aí eu olho para mim, porque eu sou um improvável. Nós nos conhecemos bem, a gente sabe das tendências ruins que a gente tem, de quão ruim nós somos por natureza, e como improváveis eu me coloco ali ao lado de Paulo, de alguém que foi chamado por Jesus para ser um pastor, e só pela misericórdia de Deus. E talvez você esteja me assistindo aí, e alguém já disse para você que você é um improvável. Você estava mudando de canal e parou aqui na TV Novo Tempo, está estudando lições da Bíblia conosco, e você diz assim, bem, eu sou um desses improváveis, eu acho que eu nunca serei um missionário. Bem, o que aconteceu com Paulo pode acontecer com você também, porque aconteceu conosco, né, pastor? É verdade. Todos nós tivemos que, de alguma forma, viver uma experiência de um encontro muito pessoal com Cristo para nos tornar um pastor, um evangelista, um missionário. Mas essa experiência não é só para quem dedica totalmente a vida à pregação do evangelho. Todos nós podemos viver essa experiência desse encontro pessoal com Jesus Cristo. Agora, pastor Natanael, algo que me chama a atenção na vida de Paulo é que ele perseguiu os cristãos, ele matou muitos cristãos e agora ele recebe um chamado. Até que ponto esta vida pregressa do apóstolo Paulo, tudo aquilo que ele fez, como isso poderia perturbar a sua vida? Será que uma pessoa, por exemplo, que viveu na criminalidade, alguém que viveu no vício, agora essa pessoa se converteu, como que ela deve olhar para o passado e até que ponto esse olhar ao passado deve ser tratado para que não influencie nos passos seguintes? Eu acho super interessante a gente fazer essa associação dessa pergunta com o Paulo, justamente porque ele teve um passado que ele tem vários atributos para ser improvável, né? Mas um dos atributos é esse, de que a vida dele antes... Imagina só, uma pessoa que viveu a sua vida toda, e não só viveu de uma forma oculta, mas todos conheciam, tanto é que quando Deus chega para Ananias e fala para ele atender, a Paulo ele diz, não, mas espera aí, esse daí não. Esse daí é o que persegue, como é que eu vou... Não dá certo. Então, ele era amplamente conhecido como um perseguidor. E aí você imagina agora, essa pessoa que é amplamente conhecida como perseguidor, ela chega agora a falar do amor de Deus e de Jesus, de forma bem pontual. É meio complicado você crer a princípio. E ele poderia ter a vergonha de dizer, não, mas eu não posso fazer isso, porque ninguém vai acreditar, eles vão achar que eu estou enganando, que eu sou um hipócrita, ou tantas outras coisas. Ele poderia olhar para o passado e deixar de exercer no futuro aquilo que Deus queria, que Deus tinha planejado para ele. Então, isso me faz ter a plena certeza de que não interessa o meu passado, por mais improvável que ele possa parecer.
Não interessa o seu passado, por mais improvável que ele possa parecer. Se Paulo fez um giro total ao ponto de deixar de perseguir e passar a ser perseguido através da pregação do Evangelho, você que teve uma vida, não sabemos e também não precisa explicar o que aconteceu no passado, mas a partir do momento que Paulo teve um encontro com Jesus, um encontro com Deus, ele entendeu que ele precisava mudar. Ele esqueceu do passado? Não, ele não esqueceu do passado dele, ele estava na memória, ele sabia o que ele tinha feito. Mas apesar do que ele tinha feito, ele sabia que Deus tinha poder e especificamente com ele tinha também, não só especificamente com ele, mas com todos nós, não só o poder, mas o desejo de mudar isso. E de permitir que agora eu vivo uma nova vida. Eu não vou esquecer do meu passado, talvez Deus até apague para alguém, eu não sei. Né? Mas normalmente você não vai esquecer do seu passado. O que você vai fazer é entender que o seu passado, por mais que você recorde, ele foi apagado. E que Deus lhe deu um novo livro, uma nova página, onde você pode escrever uma nova vida. E, de repente, usar um testemunho anterior para alcançar, de repente, pessoas que viveram na mesma situação. Porque, às vezes, é muito mais fácil, é muito mais... Eu consigo me achegar a uma pessoa que viveu uma situação parecida comigo. Eu digo, olha, eu vivi isso. Eu sei o que você viveu. E agora eu estou vivendo uma vida nova, uma vida diferente. E essa vida nova, essa vida diferente, você também pode viver. Agora, pastor Felipe, eu concordo, gênero, número e grau que o pastor Natanael falou, que a gente não se esquece do passado, porque somos humanos e, em muitos casos, nós trazemos na pele cicatrizes de uma vida de pecados. Sim. Agora, como é que a gente entende, então, dentro desse contexto, as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, esquecendo-se das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, para as que estão diante de mim. Alguém pode trazer uma cicatriz, uma tatuagem que adquiriu lá no presídio, porque tinha uma vida de criminalidade. Todas as vezes que ele olha, ele se lembra daquilo. Eu tenho marcas de um acidente que eu sofri, de carro, e todas as vezes que eu olho para minha mão, eu recordo, está aqui a cicatriz daquele acidente que foi terrível. Como que a gente entende, então, Paulo dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam? Veja, o sentido do esquecimento aí não é amnésia, né? Paulo não tinha amnésia, ele sabia exatamente quem ele era. O que Paulo está dizendo é que as coisas que aconteceram no meu passado, elas não me impedem de continuar avançando para o alvo que Deus estabeleceu. E veja, enquanto o Natanael falava, pastor, eu me lembrava do canal do YouTube do Anjos da Esperança, porque lá a gente tem centenas de histórias de pessoas que têm um passado improvável, que agora são de Cristo e missionários de Cristo. Então, quando Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele está dizendo em outras palavras, o que eu fiz no meu passado não impede que eu avance para o futuro que Deus quer de mim. Então, você tem aí marcas do passado, essas marcas não podem e não devem e não vão, se você estiver com Cristo, te impedir de avançar. Mas elas podem te relembrar quem você era, o que Cristo fez por você e o que Ele pode te ajudar a fazer por outras pessoas. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Porque aquela tatuagem, o senhor usou de exemplo, aquela tatuagem do presídio, ela pode me lembrar quem eu fui, o que Jesus fez por mim, e agora eu vou contar para as outras pessoas o que Ele pode fazer na vida delas também. E eu queria aproveitar isso, pastor Natanael, porque como você trabalha na escola bíblica, o pastor Natanael, eu já mencionei aqui, ele coordena o atendimento de milhares de pessoas. E aparecem histórias incríveis. Nós já recebemos fotos que as pessoas mandam para a Escola Bíblica Digital de jovens que estão cortando seus braços. São pessoas que, às vezes, até, pastor Natanael, é fato, né? Elas criam um perfil que não é o dela, que não tem o nome dela, para poder se comunicar e abrir o coração para elas não serem identificadas. Mas, ao mesmo tempo que a gente recebe tantos contatos dessa natureza, nós recebemos histórias de pessoas que tiveram suas vidas transformadas. E aí entra o aspecto mais preponderante, porque, pastor Natanael, o maior argumento a favor da pregação do Evangelho é o testemunho de uma vida transformada. De uma vida transformada, é verdade. Só pegando rapidinho um gancho anterior, uma posição que eu esqueci de mencionar, que eu acho que é importante, é a vergonha, que ela deve ficar de lado. Porque Paulo poderia ter ficado com vergonha, mas ele não ficou com vergonha daquilo que ele era no passado. E, de repente, alguém que sente esse chamado de Deus, que tem um encontro com Deus, às vezes tem vergonha de fazer uma mudança.
E essa vergonha, ela precisa ser deixada de lado, ela precisa ser colocada em Cristo, para que Ele resolva esse problema e eu devo seguir adiante. Agora, falando das vidas transformadas, são muitas histórias que a gente encontra diariamente. A gente recebe fotos de pessoas que antes estavam no canto, chorando, cortadas, como o senhor mesmo mencionou. Muitas pessoas enviam fotos cortadas, que dizem que querem se matar. E com alguns dias, semanas ou meses depois, você vê a mesma pessoa enviando uma foto dizendo, olha, tal dia foi o meu batismo. E o apoio que vocês deram para a gente foi fantástico para mim. Sem o apoio que foi dado, eu não teria conseguido sair disso. Não teria conseguido mudar e transformar a minha vida. E aí você vê pessoas que antes estavam na vida das drogas, que não tinham uma perspectiva de vida, mas que agora, depois que conheceram o Evangelho, foram literalmente e totalmente transformadas. Amém. E já não estão mais na sarjeta. Agora elas estão, quem sabe sim na sarjeta, mas não jogadas lá. Mas agora trazendo pessoas que também estavam lá e ajudando a transformar a vida dessas outras pessoas. E esse mesmo apóstolo Paulo é que declarou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E ele imitou Jesus, entregando também a sua vida e morrendo pela pregação do Evangelho. Pastor, enquanto o senhor falava dessa questão de vidas transformadas, eu fiquei pensando aqui, porque alguém pode estar nos assistindo dizendo assim, olha, eu já entendi que eu sou chamado para ser um pregador do Evangelho, mas eu não conheço a Bíblia profundamente, como é que eu vou pregar o Evangelho se eu não conheço? Veja, o testemunho pessoal do que eu era, do que Cristo fez por mim e do que Ele continua fazendo, é talvez tão forte quanto um argumento teológico. Eu gosto do texto de 1 João, capítulo 1, ele diz assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Ou seja, João está dizendo, olha, a gente não está falando de outra coisa a não ser aquilo que nós vimos, ouvimos e apalpamos. Então você está aí, você quer pregar o Evangelho? Não conheço muitos argumentos teológicos. Então fale do que você era, do que Cristo fez na sua vida e você já estará pregando o Evangelho de Cristo. E nós podemos dizer com segurança, pastor Natanael, porque Deus declarou que Paulo era para ele um vaso escolhido. Cada pessoa que recebe a Jesus Cristo como seu salvador pessoal precisa tornar-se um discípulo. Todos nós somos escolhidos, não é verdade? Todos nós temos esse dever, né, de contar ao mundo aquela transformação que aconteceu na minha vida. E aí você vê o exemplo de Paulo, você vê o exemplo de Pedro, você vê o exemplo de tantas outras pessoas, e não necessariamente personagens bíblicos, mas pessoas que, de repente, você é uma dessas pessoas, né, que foi transformada, que foi mudada, e que agora tem o dever de contar o que Jesus fez na sua vida a outras pessoas, seguindo esse exemplo de fé que ele deixou e que tantos outros personagens também deixaram nas Escrituras. E aí a gente entende que nós somos transformados não para ficar dentro de casa, não para ser um objeto de decoração. Nós somos transformados para transformar. Porque a partir do momento que eu sou transformado, alguém foi usado para essa transformação. Agora que essa pessoa, ela talvez saia de cena, ou talvez não, porque eu continuo aquele contato, ela continua ainda me apoiando, mas a partir do momento que eu começo a ser transformado, eu começo a ser também um fio condutor dessa transformação, um fio condutor dessa graça. E se eu interrompo isso, é porque eu não estou sendo realmente transformado. Se eu não me deixo ser usado, eu não estou realmente sendo transformado. Nós vamos terminar aqui esse segundo bloco do programa Lições da Bíblia, mas eu deixo com vocês uma frase que está no nosso guia de estudos. A frase que termina a parte de terça-feira, que diz assim: a história desse ex-perseguidor, falando aqui do apóstolo Paulo, ex-perseguidor dos fiéis, que se tornou o defensor mais influente e importante da fé cristã, é um poderoso testemunho do que Deus faz por alguém que dedica a vida à sua obra. Se Deus transformou a vida do apóstolo Paulo, fez dele um grande evangelista, Deus pode fazer o mesmo por mim e por você. Agora é importante que a gente entenda a dimensão desse chamado. O apóstolo Paulo teve uma responsabilidade única. Ele foi um instrumento a levar o evangelho para vários e vários lugares. Deus hoje conta comigo aonde eu estou. E Deus conta com você onde você está.
para que você na sua casa, no seu lar, na sua rua, junto aos seus vizinhos, possa, através da sua vida, em primeiro lugar, testemunhar. E se você precisar falar, fale do conhecimento que você tem da Bíblia. Mas se você não puder falar com palavras, fale com a sua vida e com o seu exemplo. Nós temos mais um bloco para terminar esta temporada maravilhosa. E neste bloco nós vamos falar da essência do que Deus fez por nós e a essência da resposta que vamos dar a Ele, ao chamado que recebemos para fazer a sua obra nesta terra. O nosso intervalo é bem rápido e nós voltamos já. Fazendo amigos para Deus. Este foi o tema da temporada do programa Lições da Bíblia, que está terminando exatamente agora. E o desafio foi convidar eu e você para fazermos parte da missão de Jesus Cristo. Quando nós fazemos amigos para Deus, nós estamos levando o conhecimento de Deus para todas as pessoas. A graça, o amor, o perdão e a esperança. Diante de uma vida tão difícil, cheia de crises e incertezas, Deus precisa que eu e você possamos responder a este chamado, sendo amigos de Deus e fazendo amigos para Deus. Eu disse aqui, colegas, agora há pouco, que Jesus Cristo é o nosso exemplo normativo. A essência do ministério de Cristo foi amar as pessoas, nos seus pecados e apesar dos seus pecados. Nós estudamos aqui que Jesus, ele pregou para multidões, Jesus pregou para uma única pessoa, Jesus pregou para pessoas difíceis, complicadas, de todos os níveis sociais e etnias diferentes. E para Cristo não haviam barreiras, e quando elas existiam, Jesus superou essas barreiras, levando a salvação a todos. Onde estava a essência, meus amigos, do ministério de Cristo e que deve ser a essência do nosso chamado a Ele também? A essência do ministério de Jesus é a sua própria essência, que é o amor, né? A Bíblia diz lá em 1 João 4,8 que ele não tem amor, mas que ele é amor. E exatamente porque ele é amor que ele se doou pelas pessoas. Aqui tem uma frase na parte de quarta-feira aqui do nosso guia de estudos. A primeira frase diz assim: o amor se manifesta em ações. O amor nos instiga a fazer algo pelos perdidos. E foi exatamente isso que Jesus fez e nos deu o exemplo. Porque quando Jesus vem e ama as pessoas, ele vai lá e ele adverte que as pessoas estão no caminho errado e ele mostra o caminho certo. E pastor, enquanto eu estava estudando essa parte, me veio à mente algumas palavras que eu já ouvi por aí de pessoas que querem relativizar as coisas do Evangelho. Elas dizem assim: olha, a gente precisa amar os outros e permitir que os outros tenham a vida deles. A gente não pode interferir na vida do outro pregando um Evangelho que vai confrontá-lo, que vai dizer que ele está errado. A gente precisa amar os outros. E veja, quando a gente olha para a Bíblia, o amor é exatamente o contrário. Quando a gente ama alguém, a gente não quer ver essa pessoa caminhando para o precipício. Então eu vejo alguém da minha escola, do meu trabalho, que está num caminho errado, a maior prova de amor por essa pessoa é dizer que ela está errada e mostrar o caminho certo. Se eu amo de verdade alguém, eu vou dizer: olha, você está errado e o caminho certo é esse, porque eu amo tanto que eu quero ver essa pessoa salva. Então a maior demonstração de amor e a essência é amar a pessoa a ponto de não conseguir dormir em paz até advertir que aquela pessoa pode ir para o caminho certo. Ora, pastor Natanael, nós temos aqui uma história relatada em João no capítulo 21. Eu vou tentar aqui recordar o que estava se passando. Jesus morreu e os discípulos voltaram para pescar. Passaram ali pouco mais de 2 anos acompanhando a Jesus Cristo e agora não tinham mais o mestre. A história relata lá em João, no capítulo 21, que eles foram pescar. Talvez por incerteza, insegurança, não sabiam o que fazer, ou talvez para buscar o sustento para a vida deles. O fato é que a história está aqui recomeçando, porque o chamado deles aconteceu numa pesca maravilhosa, depois que eles passaram a noite inteira e não pescaram nada. Jesus foi lá, fez uma pesca maravilhosa, e aí ele chamou a Pedro, André, Tiago e João para serem pescadores de homens. Pastor Natanael, a história se repete. Eles abandonam a fé e voltam para fazer aquilo que faziam antes. E mais uma vez, uma noite sem nada, até que aparece
a um estranho lá na praia. O que aconteceu, pastor? E é interessante que se a gente associa essa noite sem nada, muitas vezes são dias sem resposta que às vezes eu tenho, né? São experiências que às vezes negativas que eu tenho. E ali quando Jesus chega, que até então era um homem desconhecido, eles não reconheceram no momento, Jesus diz, não, mas espera aí, joga de novo. E aí joga de novo, e dessa vez agora, essa pesca maravilhosa traz o número de peixes, e eles agora reconhecem e sabem quem é. E aí Jesus, depois desse ocorrido, ele se acerca a Pedro, e aí ele vem com as perguntas, né? Aquelas 3 perguntas que são tão mencionadas. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. E por 3 vezes Pedro diz, eu amo e eu amo. E aí o próprio guia de estudos menciona isso também, de que Pedro naquele momento, ele entende, na última pergunta, que inclusive o próprio texto bíblico menciona que ele se entristeceu, né, ao ouvir pela 3ª vez a mesma pergunta. E, claro, a tradução do português também não deixa você entender por completo o que está acontecendo ali, pela diferença das 2 palavras do grego, que as 2 primeiras perguntas de Jesus, ele faz uma referência, ele usa uma palavra que tem uma referência ao amor divino, ao amor puro, vamos dizer assim, divino, e Pedro sempre responde com o amor fraternal, né? O amor ali de amigos, de companheiro, o amor daquilo que ele sente. Na 3ª vez, Jesus então pergunta com a mesma palavra, e nesse contexto, Pedro entende, na 3ª vez, ele meio que se encontra com o episódio anterior, né? De que por 3 vezes ele nega Jesus. E aí, naquele momento, ele tem um novo encontro, eu acho que eu diria assim, ele tem um novo encontro com Jesus. E como a história recomeça ali, Jesus olha para ele e nas 3 vezes Jesus diz isso, né? Apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Amo. Ok, esse amor tem implicações. Esse amor não é simplesmente você vai sentir e vai gritar para os 4 ventos, eu amo. Você precisa ter um compromisso. Esse amor gera um compromisso. E olha, tem uma coisa nesse diálogo de Jesus com Pedro que me fascina. Veja, Pedro estava sendo comissionado ao ministério ali, né? Apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. E qual foi o único requisito que Jesus colocou para que Pedro se tornasse um pastor dele, né? Se tornasse um pregador do Evangelho? O único requisito foi, você me ama? Pedro, se você me ama, você vai apacentar as minhas ovelhas. E eu paro para ficar imaginando aquela cena, porque é como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, Pedro, você entendeu como é que funciona o amor? Você me traiu, eu vim aqui, te busquei, te restaurei, te perdoei. Agora você vai encontrar pessoas que vão trair você, que vão trair o Evangelho, e você precisa tratá-las da mesma forma que eu tratei você. Então, de novo, Jesus está ensinando para Pedro o que ele tem que fazer e colocando o único requisito para a gente ser um missionário, para a gente ser um pregador do Evangelho, é amar a Jesus. A Bíblia diz, o verso mais conhecido, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A resposta de amor que devemos dar a Deus também é dar o nosso tempo, dar os nossos talentos, a nossa vida para o nosso próximo. Lá em Mateus capítulo 25, quando nós encontramos ali a descrição dos salvos, nós encontramos os salvos sendo descritos como aqueles que apacentaram, que ajudaram a quem tinha fome, a quem tinha sede, a quem estava nu, a quem estava preso. E nós temos, né, pastor Natanael, aplicação literal e espiritual dentro desse contexto. Note que, vamos dizer assim, no primeiro chamado, Jesus disse, vocês vão ser pescadores de homens. E agora, como se Jesus estivesse chamando novamente, ou confirmando aquele chamado, dizendo, vocês vão apacentar o meu rebanho. Podemos entender que as 2 coisas fazem parte da nossa resposta de amor a Jesus Cristo. A gente precisa pescar e cuidar, né? Porque não adianta só eu pescar e não cuidar. Eu preciso falar do amor de Deus para aquelas pessoas e mostrar o que aconteceu na minha vida, na transformação que Ele fez em mim. Agora eu compartilho com aquela pessoa, com o meu amigo, e eu conquisto o amigo para Jesus. E eu preciso cuidar dele. Eu preciso cuidar dessa pessoa.
Jesus, ele pregava, ele pescava, mas ele cuidava. E o pastor Felipe mencionou no começo, a gente também, né, nós mencionamos isso, a questão do amor. E você percebe que o amor de Jesus era tão profundo que ele tinha a capacidade de tratar pessoas individuais de forma individual, logicamente, mas em multidões. Ele também tratava as pessoas de forma individual. E ele diz, pesque e cuide, porque eu pesquei e eu cuidei. Eu pesquei vocês e eu cuidei de vocês. Agora vocês vão pescar e vocês vão cuidar. E hoje, nos nossos dias, nós vamos pescar, mas nós também vamos cuidar. E Jesus foi muito verdadeiro, né? Porque você continua o diálogo aqui de Pedro com Jesus e ele vai dizer para Pedro como é que vai ser o final da vida de Pedro. Né? Jesus não pintou uma situação assim, olha, vem, vamos lá, volta aqui, eu vou te dar um emprego, um bom salário, um local bom para morar e você vai morrer aposentado no seu sítio. Não foi isso que Jesus falou. Ele falou, olha, quando você for velho, você vai morrer de maneira trágica. Em outras palavras aqui, o que está em João 21, aqui nos versículos 18 e 19. Ou seja, Jesus falou que o valor, o preço do discipulado seria alto. Mas Pedro entendia tão profundamente agora o amor de Jesus que ele estava disposto a pagar qualquer tipo de preço para ser um discípulo de Jesus, inclusive se o preço fosse o sofrimento pessoal. E Pedro seguiu nessa linha. Agora, como nós mencionamos aqui anteriormente, que o chamado deles foi que eles abandonassem a profissão anterior, no caso de Pedro, que era um pescador, agora Jesus está dizendo a ele que algo mais viria, de que ele iria morrer ao realizar o seu ministério, ao responder esse chamado. Mas isso não quer dizer que todos nós vamos morrer por aceitarmos o desafio de sermos discípulos para Jesus, certo? Nós vivemos um período muito confortável, né, Natanael? Porque eles viviam ali naquele contexto do Império Romano, onde pregar o Evangelho era sinônimo de você correr risco de vida. Hoje, nós vivemos num contexto muito tranquilo, né? Pregar o Evangelho é até moda por aí, né? Você fica bem na fita se você está pregando o Evangelho. E isso me deixa um pouco mais incomodado, pastor, porque, olha, num contexto onde era risco de vida, eles se lançavam na pregação do Evangelho. E nós vivemos num contexto de bonança e a gente não prega o Evangelho. Eu acho que é até aí onde entra um pouco dessa banalização do amor que foi comentada, né? Porque, às vezes, o amor, e você não explica para aquela pessoa que esse amor gera esse compromisso. É bem verdade que, quem sabe, nós não morramos por causa do Evangelho, mas também é bem verdade que pode ser que isso aconteça. Não sabemos. E a gente precisa entender e conhecer. O próprio guia de estudos, ele menciona que não importa o preço que seja pago aqui na Terra. A gente, com os olhos humanos, pode até achar que é alto, e realmente, na nossa visão humana, é muito alto, pode ser. Mas quando você chega no céu, quando você chega na eternidade, você vê que não tinha o menor sentido achar que era alto aquilo. E o guia de estudos também menciona que o Evangelho não é largar as coisas ruins para viver o Evangelho. Porque às vezes é isso que é pregado para as pessoas. Largue as coisas ruins, largue os vícios, largue a droga, largue, enfim, as coisas ruins que de fato mas acontece em algumas ocasiões em que é necessário que eu largue coisas que são boas, que não necessariamente são ruins ou pecado, mas que Deus espera que eu largue para eu poder cumprir a missão como Ele espera que eu cumpra. Muito obrigado, pastor Natanael. Obrigado, pastor Felipe. E obrigado a você que esteve ao nosso lado. Vamos encerrar agora, não apenas mais um programa, mas vamos encerrar uma temporada. E deixamos com você o apelo contido na palavra do Senhor, em 1 João, no capítulo 3, no verso 18, que diz assim: Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. O apelo do apóstolo é para que a gente ame a Deus de fato e de verdade. Se você aprendeu muito aqui nesta temporada, coloque em prática esses ensinamentos. E não se esqueça de, assim como Deus deu a sua vida por amor a você, para salvá-lo, entregue também a sua vida em amor para Deus, seguindo a sua palavra,
sendo missionário, dando um bom testemunho, fazendo amigos para Deus e sendo um amigo do Senhor a cada dia. Jesus vai voltar muito, muito em breve. Temos que nos preparar e levar essa mensagem de esperança para todas as pessoas que nós entramos em contato. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado pela confiança que você tem depositado ao nosso trabalho. A Novo Tempo estará aqui, entrando em sua casa, sempre com a mensagem de esperança. Um grande abraço e que Deus muito o abençoe.